E a Quest, então, faz um cenário de segundo turno. Segundo essa pesquisa, se Lula disputasse um segundo turno com Bolsonaro, Lula teria 44% das intenções de voto e Bolsonaro, que está inelegível até 2030, ainda tenta reverter esse quadro, foi tornado inelegível pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tem 40%. Eles estariam empatados naquilo que se chama de margem de erro, que são 2 pontos percentuais para baixo ou para cima. Num cenário 2, propõe-se a disputa entre Lula e Michele Bolsonaro. Lula teria 44% da intenção de votos, Michele 38%. No cenário 3, Lula e Tarcísio, Lula teria 43% contra 37% de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, a que se referiu aí o Ricardo Kertzmann. O levantamento também perguntou quem deveria ser o candidato à direita se Bolsonaro não pudesse se candidatar. Então vamos lá, Tarcísio tem 15% da preferência, Michele 14%, Pablo Marçal 11%, Ratinho Júnior 9%, Eduardo Bolsonaro, Romeu Zema e Ronaldo Caiado 4% e Eduardo Leite 3%. Eu queria sua análise, Figueroa, nessa pesquisa, lançando já um tema para você pensar nele. Na popularidade, o presidente Lula derrete. O governo do presidente Lula está derretendo em popularidade. Fizeram até um evento hoje, Mambembe, cheio de defeitos de som, de transmissão de imagens, dizendo que era um Brasil. Como é que é o nome do evento, Kertzmann? Você tem memória melhor do que a minha. Volta por cima. O Brasil dando a volta por cima. A volta dos que não foram. A volta dos que não foram. É engraçado, eles fazem um evento para dizer quais são os feitos do governo federal. Para dizer que vai dar uma volta por cima. E eles apresentam como case a mudança do limite de isenção do imposto de renda, que sequer foi aprovado. E que todo mundo disse que pode até mudar e mudar radicalmente no Congresso Nacional. Mas, Figueroa, queria te provocar nessa questão. Popularidade derrete, na pesquisa que é divulgada num dia, na quarta-feira. Na quinta-feira vem a pesquisa e traz Lula liderando, e empatando ou liderando, contra os candidatos de direita. Como é que você analisa isso? Ô Paulo, para mim é muito claro e objetivo isso. Eu pensei hoje de manhã, quando eu estava vendo o noticiário, fazendo exatamente a reflexão sobre essa sua pergunta. É claro e evidente, se a popularidade dele derrete, que já passou de 50%, que as pessoas não votariam no presidente Lula, e ele continua liderando as pesquisas, é porque a população não quer o ex-presidente Jair Bolsonaro como presidente. Até porque, Paulo, ele também já foi presidente e a maior parte da população não o escolheu como presidente da República, né? Então eu acho que isso, na minha visão, reforça a necessidade de ter realmente um nome, e aí a direita, também pelo fato de estar pulverizada, tem que aproveitar esse momento atual, aonde a popularidade do presidente Lula derrete, para que ela possa se unificar e começar a união em torno de um nome, né? Seja, não é só de direita, é de centro-direita, um perfil muito mais conciliador, republicano, para que possa realmente construir, a partir disso, um projeto para o país. Um projeto de desenvolvimento, um projeto de resultado social, um projeto onde a população já está consciente de que o que foi, ela não quer mais, e o que está atualmente, ela também não quer. E a partir disso, ter uma nova construção. Porque não faz sentido nenhum, né, Paulo? A popularidade dele está derretendo. Dentro, se eu não me engano, foi dessa pesquisa da Quest, mais de 50% das pessoas que perguntaram se votariam no presidente Lula novamente, disseram que não votariam nele. A popularidade dele perdeu entre jovens e mulheres. E ele ainda continua liderando as pesquisas. Na minha opinião, é porque a população não quer essas pessoas que foram apontadas pela pesquisa. Ou, uma outra solução, é porque a direita em si ela não está unificada em um único nome capaz de fazer esse movimento de liderança política republicana de transformação que o nosso país precisa, viu, Paulo? Ô, Kertzmann, para você completar a sua análise aí, completar essa observação, eu vou te dar 2 dados. O primeiro, em dezembro, quando foi feita essa mesma pesquisa pela Quest,
o presidente Lula tinha números superiores a 50% em todo o quadro de disputas. Cai assustadoramente para ir um máximo de 44%, né? Que é o que ele obtém quando ele disputa aí o 44 contra todos e 43 contra Tarcísio. E além disso, a reprovação, a rejeição a Lula atinge os mesmos níveis da rejeição a Bolsonaro. Em dezembro, o Bolsonaro tinha 53% de rejeição e Lula, eu acho que próximo de 46%, 47%. Hoje, os dois têm 55% de rejeição. Os dois, quando apresentados o quadro de um por outro, têm 55% da rejeição dos eleitores. Como é que você vê isso? Paulo, deixa só fazer uma observação com relação àquele vídeo do Cleitinho que eu comentei, você comentou também. Olha que interessante. Só num exercício aqui, né, de imaginação. Você imagina para o eleitor médio brasileiro recebendo um vídeo do Cleitinho dizendo, olha, não paga pedágio não, isso é um roubo, isso é uma sacanagem com a gente, passa por aqui, porque nós vamos mostrar que nós podemos e tudo mais. E esse mesmo eleitor recebendo um vídeo de vamos chamar de político tradicional, dizendo o seguinte, né? De um senador também. Nessas eleições, vota em mim, porque eu vou lutar por você, eu quero melhores escolas, melhores saúde, blá, blá, blá. A pergunta é meramente retórica. Quem que você acha que toca naquele momento do vídeo o coração do eleitor? O político prometendo aquilo que sempre promete e nunca entrega, ou o outro dizendo o seguinte, olha, não paga esse pedágio não, porque isso é uma sacanagem. É neste ponto que esses políticos tiktokers, que são políticos que não têm compromisso com políticas de Estado e nem de governo, só têm compromisso com a agenda da lacração, com a agenda da destruição de qualquer que seja o governo, ele está lá para destruir, para desqualificar, e não tem compromisso nenhum em apontar qualquer tipo de alternativa. Porque não tem. O Nicolas não tem, o Cleitinho não tem. Todos eles pertencem a essa forma de política que é apontar, criticar, bater, desqualificar, mas jamais se comprometer em resolver. Ô, Kertzmann, porque não existe. E só para completar o que você está falando, isso a gente vê no fenômeno direita, que é Nicolas e Cleitinho, e você vê em Janones e em Boulos, que estão do outro lado. Porcaria, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles se aproveitam de uma linguagem fácil, que tem uma proposta que seja supostamente transformadora e sedutora, para poder captar o coração do eleitor. Só que o eleitor tem que parar de votar com o coração e votar com a razão, que aí vai mais longe. Vamos lá. Mas isso, infelizmente, nunca aconteceu e eu acho difícil que aconteça, Paulo. Mas, enfim, era só uma observação com relação ao apelo popular desses tiktokers. Com relação à pesquisa propriamente dita, tem dois negócios que são muito importantes a gente levar em conta aqui, Paulo. Número 1, o Lula, ele está destroçado, a imagem dele vem caindo. A gente falou extensamente, bastante sobre isso ontem. Todas as últimas pesquisas vêm mostrando uma desaprovação cada vez maior, uma aprovação cada vez menor. Isso não é um fenômeno momentâneo. E essa tendência, Paulo, ela vai só se amplificar daqui para frente. Porque não há nenhum fato possível novo dentro do país e muito menos fora. O maluco do Trump está botando fogo no mundo. A atividade econômica mundial vai cair, vai arrefecer. Os Estados Unidos podem entrar em recessão ainda esse ano. Então não vai ter um cenário econômico mundial que vai ajudar o Brasil. Ao contrário, não vai. E aqui dentro, muito menos. Não há nenhuma solução mágica que vai reduzir o déficit fiscal, que vai fazer os juros caírem por mágica. Isso tudo não vai acontecer. Então a tendência é essa queda de popularidade do Lula se acentuar daqui até 2026 e chegar próximo do piso histórico do lulopetismo, que é em torno de 30% do eleitorado. E para comprovar isso que eu estou falando, porque isso a gente conversou também, eu e esse marqueteiro político, se você pegar os dados da Quest de ontem, que mostram que 81%, Paulo, são 8 em cada 10 brasileiros, estão dizendo que a vida piorou no último ano, quando você pega 81% reclamando que a vida piorou e a desaprovação do Lula está em 56%, mostra que é ainda quase 30% para ele afundar mais. Compreende? Então, essa queda dele, a tendência é continuar
não é ser estanque. Mas isso não o desqualifica como um forte player para o segundo turno, Paulo. E aí o sinal de alerta para a direita ou para a centro-direita tem que ficar ligado o tempo todo. Porque o Lula, conforme você acabou de mostrar, nesta outra pesquisa, ganha de todos eles. Ganha. E o pior, hein, Paulo? O sinal amarelo tem que acender muito mais para o governador Romeu Zema, que é o que perde com a maior distância para o Lula. A distância do Lula nesse hipotético segundo turno para o governador Romeu Zema, o Lula ganharia de 43% a 31%. É a maior diferença. O Bolsonaro tem 40%, a Michele tem 38%, o Tarcísio tem 37% e o Zema só tem 31%. Ele está muito abaixo dos demais. Isso mostra a força eleitoral do Lula num segundo turno. Só que, Paulo, essa pesquisa retrata personagens que poderiam concorrer com Lula. Se esses personagens estivessem reunidos todos em um apoio a um só candidato, esse placar seguramente se reverte, justamente por causa dessa queda de popularidade do Lula. Então, qual que é a missão da direita e centro-direita se quiser ganhar a eleição em 2026? Não entrar fragmentada, porque senão corre o risco de perder.